Olá, bom dia. Essa é a nossa quarta aula do curso de Eletrodinâmica Clássica, da pós-graduação. Vamos, então, aqui com os nossos slides. Então, um minutinho. Então, a gente está aqui nesse item inicial, né, equações de Maxwell microscópicas e resolvendo o problema da emissão de radiação, né? Então, a gente agora já está se aproximando de finalmente ter resultados para esse efeito da emissão de radiação, né? Obter os campos irradiados por uma dada fonte, por uma antena, por exemplo. E como a gente estava vendo na aula passada, né, o método que a gente está desenvolvendo aqui para resolver esse problema da emissão de radiação é o método da função de Green. Então, a gente quer obter, né, os potenciais, né, eletromagnéticos do potencial vetor e o potencial escalar em termos das fontes, densidade de corrente e densidade de carga, usando o método da função de Green. Então, a função de Green ela é definida por essa equação diferencial, né? Então, é a equação de onda inhomogênea com um termo de fonte pontual, né? Tem essa delta aqui espacial e tem uma delta temporal. Então, é uma fonte pontual que piscou num dado instante de tempo t' e na posição r', né? Então, r' e t' são a posição e o instante dessa perturbação, dessa piscada da fonte, né? Localizada em r'. E RT é a posição e o tempo de observação. A gente, então, de posse da função de Green, a gente pode obter uma solução, né, da equação de onda inhomogênea, por exemplo, o potencial escalar, né, obter uma solução para o potencial escalar em termos da densidade de carga, que é dado por essa expressão aqui. Então, uma vez de posse da função de Green, tudo que eu tenho que fazer é calcular uma integral adicional. Então, a gente já passou por esses slides aqui na aula passada, eu vou passar um pouco aqui mais rápido, né? Então, isso aqui, essa função de Green, eu posso encará-la como uma suscetibilidade eletromagnética, né? A maneira como os campos eletromagnéticos respondem a uma dada perturbação, e aqui a perturbação é essa densidade de carga, né? Que eu introduzo aqui na posição R' no tempo t'. E aí eu tenho uma resposta que é o potencial numa outra posição do espaço, na posição R, e num outro instante de tempo, no tempo t, né? Então, vou passar um pouco mais rápido. Aqui a gente discutiu a questão da simetria de translação espacial e simetria de translação temporal, né, que faz com que a função de Green seja função, na verdade, apenas do tempo transcorrido, t menos t', né? O tempo entre a perturbação t' e a medida, né, t. Então, transcorreu um certo intervalo de tempo, que é a diferença entre t e t', t menos t'. E também só depende da posição relativa, né? R menos R' não pode depender separadamente de R e de R'. Então, é uma função, na verdade, só dessa vetor posição relativa e do tempo transcorrido. Isso quando eu estou discutindo a função de Green no espaço livre, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, a função de Green no espaço livre tem essa propriedade de simetria de translação espacial e temporal, né? Então, essa função de Green, repetindo aqui mais uma vez, né, é função apenas da posição relativa e do tempo transcorrido, né? O que significa, né, quando eu coloco lá naquela expressão, na representação lá da solução que eu obtenho a partir da função de Green, que essas integrais aqui são, na verdade, integrais de convolução, né? Lembra que eu já tinha comentado antes que essa estrutura matemática da convolução, da integral de convolução, ela sempre aparece quando a gente está descrevendo resposta linear, né? E aqui é um exemplo de resposta linear, né? O meu potencial é uma função linear, o meu potencial é a resposta, é uma função linear da perturbação, que é a densidade de carga aqui. E aí aparece essa estrutura de convolução, né? Eu tenho tipicamente essa função aqui que descreve o quão susceptível o meu sistema é, né? Que faz o papel dessa suscetibilidade, aqui é a função de Green.
ela aparece aqui avaliada na posição relativa e no tempo relativo, né? E eu integro sobre todas as possíveis posições de fontes e todos os tempos possíveis em que houve essa fonte, né? Em que houve essa perturbação associada a essa fonte, a essa densidade de carga aqui. Então, essa estrutura, né, de resposta linear é uma integral de convolução e é o que eu tenho aqui, nesse caso, em que eu tenho a função de Green, que eu tenho a propagação no espaço livre, né, em que a função de Green só depende de R menos R'. Uma consequência importante disso, eu gostaria de chamar a atenção, né, aqui eu já entro, então, numa coisa que não tinha sido discutida na aula passada, né, material novo mesmo. É o seguinte, uma consequência muito importante, muito geral, né, é que quando eu olho no domínio de frequência, o que é muito útil, né, muitas vezes é mais interessante olhar o que acontece com as coisas no domínio da frequência, quer dizer, tomando a transformada de Fourier para passar do tempo para a frequência, eu tomo a transformada de Fourier temporal, né, em ambos os lados dessa equação. O que eu vou ter aqui do lado esquerdo? Eu vou ter o potencial escalar transformado, né? Ele agora como uma função da frequência. Eu estou colocando esse tio aqui para representar essa transformação de Fourier temporal. Né? Lembra que a notação que a gente estava usando para a transformada de Fourier espacial envolve usar aquelas letras caligráficas, né? Cursivas caligráficas. Aqui não é uma transformada de Fourier espacial que eu estou tomando, eu estou tomando uma transformada de Fourier temporal, né? Então, por isso eu uso uma notação diferente, que eu estou usando esse tio para representar isso. Então, esse potencial transformado é uma função da frequência. Repara que eu mantive a dependência espacial aqui, né? Não estou tomando a transformada de Fourier no espaço. Então, isso eu tenho do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou usar novamente o teorema da convolução, né? A transformada de Fourier de uma convolução é um produto, tá certo? Repara que eu estou falando aqui só da convolução temporal, né? Porque eu só estou tomando a transformada de Fourier temporal. Eu não estou tomando transformada de Fourier espacial. Então, aqui, no lado direito, eu ainda tenho a convolução espacial. Nessa eu não mexi, né? Não mexi em nada relativo à dependência espacial. Mas, no tempo, eu não tenho mais uma convolução no tempo. A transformada de Fourier temporal dessa convolução no tempo deu origem a um produto, né, das funções transformadas. Esse cara aqui, o Rotil, é a transformada de Fourier temporal do Rho de T, né? Rotil de ômega, a transformada de Fourier temporal do Rho de T, e o Gtil é a transformada de Fourier temporal do G de T, tá certo? Então, eu tenho simplesmente esse produto de duas funções de ômega, tá certo? Eu ainda mantenho a convolução espacial, porque eu não tomei a transformada de Fourier espacial, né? Então, essa expressão que eu tenho aqui é extremamente importante. Ela está me dizendo o seguinte, olha, que a resposta que eu tenho quando eu, digamos, por exemplo, que esse meu Rotil tenha uma única frequência, né? Seja senoidal, por exemplo, aí eu tenho só uma frequência ômega zero, eu tenho uma fonte que oscila com uma frequência bem definida, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Como esse cara aqui vai ser uma delta numa certa frequência, vamos chamá-la de ômega zero, esse cara também vai ser, ou seja, a resposta, quando eu tenho essa resposta linear, a resposta a uma perturbação, ela é sempre na mesma frequência, né, da perturbação, né? Um exemplo que a gente conhece muito bem disso é no oscilador harmônico, é um exemplo de sistema linear, né, em que eu tenho resposta linear, em que se eu aplicar no oscilador harmônico uma força senoidal, né, a resposta vai ser naquela mesma frequência da força externa senoidal. Ou seja, o oscilador harmônico ele não oscila na frequência que ele gosta de oscilar, né? Ele tem uma frequência natural de oscilação que pode ser diferente da frequência que eu estou aplicando com o meu agente externo. Ele não vai oscilar nessa frequência que ele gosta, que é a frequência natural de oscilação. Ele vai oscilar na frequência que eu estou impondo externamente. Aqui, né, a frequência que aparece aqui é a mesma frequência que aparece aqui. Então, isso é muito geral de resposta linear, né? Eu conservo a frequência, né? Se eu perturbo com uma dada frequência ômega, a minha resposta vai ser nessa mesma frequência ômega. Eu não posso dobrar a frequência ou ter uma frequência diferente. Para ter isso, eu teria que ter uma resposta não linear, né? Agora, uma coisa que é importante chamar a atenção é que a maneira como eu respondo
depende da frequência, que é esse jetil aqui, né? Esse cara aqui vai estar sempre na mesma frequência desse, mas ele pode ser maior ou menor dependendo de quem é o valor de ômega. E novamente, o problema do oscilador harmônico forçado ajuda a gente bastante a entender isso, né? O meu oscilador harmônico forçado vai sempre oscilar com a frequência que eu imponho, com a frequência ômega externa. Mas, se a frequência ômega externa se aproximar da frequência de ressonância, que é aquela frequência natural de oscilação com a qual o oscilador gosta de oscilar, a minha resposta vai aumentar muito, né? Porque a suscetibilidade que aparece, a suscetibilidade mecânica que aparece lá, vai crescer muito. Então, a maneira como eu respondo, né, depende muito da frequência, né? Essa dependência na frequência aqui é fundamental. A gente vai ver, por exemplo, que o efeito de dispersão da luz, né, quando ela refrata através de um meio material, tem muito a ver com isso, né, com a maneira como um meio material responde a um campo senoidal, a uma dada frequência que é aplicado, né, uma luz que incide com uma dada frequência. A maneira como ele vai responder vai depender muito da frequência. Isso tem várias frequências diferentes, né, essas respostas diferentes, essa dependência com a frequência que vai dar origem à dispersão da luz, né, tá certo? Então, isso também é uma coisa muito genérica, muito geral de resposta linear. A suscetibilidade, em geral, vai depender da frequência. Então, eu vou responder de forma diferente a frequências diferentes. Dependendo de qual frequência que eu estiver perturbando, a minha resposta pode ser maior ou menor, porque essa suscetibilidade vai depender da frequência. Bom, continuando aqui, então, tem uma outra propriedade de isotropia que vale a pena mencionar, que, além da translação espacial, tem uma propriedade de simetria distinta, que acontece também quando eu estou no espaço livre, que é isotropia, né? O que é a isotropia? A isotropia quer dizer o seguinte, que todas as direções são equivalentes, não tem nenhuma direção privilegiada, especial no espaço livre. Tá todo mundo em pé de igualdade. Então, eu estou ilustrando aqui nesses desenhos aqui, ó, propagar. Né, se eu tenho uma perturbação em R' e ver como é que ela propaga de R' a esse ponto R1, isso vai ser a mesma coisa que propagar de R' até esse ponto R2, se essa distância aqui, entre R2 e R' for igual à distância entre R1 e R'. As direções são diferentes, né? Mas não tem nada no espaço livre que distingua, né, essas duas direções. De novo, se eu tenho, por exemplo, a propagação dentro de uma caixa metálica, aí as direções deixam de ser equivalentes, né? As paredes da caixa vão determinar direções privilegiadas, né? Vai quebrar essa simetria, essa isotropia, né? Mas se eu estou no espaço livre, aí está todo mundo em pé de igualdade. Não tem nada que distingua, né, do ponto de vista da eletroginâmica, essa direção aqui dessa. Então, na verdade, qualquer outra, né? Então, para todos esses pontos aqui nessa superfície esférica, centrada em R', a maneira como eu propago tem que ser a mesma, ou seja, a função de Green tem que ser a mesma, né? Para essa posição relativa aqui, essa aqui ou qualquer outra aqui, né, ligando a qualquer ponto dessa superfície esférica, né, com esse raio fixo aqui. Então, aqui, propagar para R1 ou para R2 dá na mesma, porque a função de Green só pode depender do módulo, né? Não pode depender da direção da posição relativa, ou seja, só pode depender do módulo, né? É isso que eu estou escrevendo aqui. Isso não é uma coisa que a gente vai usar na derivação, mas é um teste de consistência. Quando a gente obtiver o resultado final para essa função de Green, ela tem que satisfazer essa condição de isotropia, porque a gente vai estar calculando a função de Green no espaço livre, né? Ok. Então, a gente já está se animando aqui, né, para calcular finalmente essa função de Green, né? Já criei uma expectativa grande, né? A gente quer obter essa função de Green, quer dizer, resolver essa equação diferencial da função de Green. Mas aí eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, né? Essa solução não é única, né? Não tem, está longe de ser única. Então, não é muito correto ter essa expectativa de obter a solução dessa equação diferencial. Existem infinitas
soluções dessa equação diferencial. Essa é uma equação diferencial linear, né? E eu sei que quando eu tenho uma equação diferencial linear, eu sempre posso somar a uma dada solução que eu obtive a solução da equação homogênea. Quer dizer, o que é a equação homogênea correspondente a essa equação diferencial aqui? É a equação de onda homogênea, sem termo de fonte, é colocar zero aqui do lado direito. Essa equação homogênea tem soluções, né? Qualquer solução dessa equação homogênea, ao somar a uma dada solução dessa equação inhomogênea aqui, eu vou continuar com uma solução. Isso já indica claramente que existem infinitas soluções, né? Essa equação diferencial homogênea, né, eu tenho infinitas soluções. Isso define um espaço vetorial, na verdade, é um conjunto infinito, né? E isso está ligado, né? O fato de que essa função de Green não é única, o fato de que a solução dessa equação diferencial da função de Green não é única, está ligado ao fato de que o meu problema original, que era obter essa solução aqui, né, para esse potencial, também não é único. Isso aqui, novamente, né, é uma equação de onda inhomogênea. E, novamente, e eu tinha dito que eu ia obter uma solução dessa forma aqui, mas isso aqui é o que a gente chama de uma solução particular, né? E existem infinitas soluções diferentes para essa equação diferencial. Tá bom? Para uma equação diferencial linear, exatamente pela mesma razão, eu posso sempre somar uma solução qualquer da equação homogênea, da equação de onda homogênea, quer dizer, sem o termo de fonte, com o termo de fonte igual a zero, e eu continuo tendo uma solução. Então a gente tem que, nesse momento de resolver esse problema, já saber disso, já não ter essa falsa expectativa de que isso aqui seja uma solução única para a função de Green, não é para ser realmente, né? Existem infinitas. E aliás, eu estou usando aqui essa parte inicial do slide para fazer uma coisa que eu já tinha prometido lá na aula passada, que era, de fato, mostrar que isso aqui é uma solução particular, né, da minha equação de onda, né? E aqui é bem simples de mostrar isso, né? Isso é bem genérico, eu não preciso nem supor que eu estou no espaço livre, não vou usar aquela propriedade de simetria espacial, de simetria de translação espacial e temporal. Em qualquer situação, né, essa expressão aqui é, de fato, uma solução, mas é uma solução particular da equação de onda para o potencial escalar, né? Porque quando eu aplico o operador diferencial aqui da Lambertiano, né, que é esse Laplaciano menos a derivada segunda, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, quando eu aplico esse operador aqui no φ, né, vamos olhar para essa equação aqui, né? Esses operadores, eles atuam só em R aqui, né, em T. Eles não operam aqui em R' e T'. Então, eles só vão operar aqui. E, ao operar aqui, desculpa, aqui, de fato, eu estou escrevendo a expressão, no caso, com simetria, mas eu não precisaria, né? Vocês podem verificar que eu posso discutir até o caso mais geral, sem nenhuma dificuldade extra, né? Então, quando eu aplico aqui esses operadores aqui, eu vou ter essas deltas, e essas deltas, ao substituir as deltas aqui, né, porque o G satisfaz essa equação diferencial aqui da função de Green, eu tenho, ao substituir as deltas aqui, eu tenho o que eu preciso ter, né, que é essa expressão aqui, ou seja, o meu φ, de fato, satisfaz essa equação diferencial. É bem simples de olhar isso, até no caso um pouco mais geral do que esse que eu estou escrevendo aqui, né? E, de fato, vou mostrar isso aqui agora, eu posso sempre somar uma solução da equação homogênea a essa expressão que eu tenho aqui, né, para mostrar que, de fato, isso é o que a gente chama de uma solução particular, quer dizer, é uma entre infinitas, né? Se eu tenho essa aqui, eu pego, somo um φh aqui, esse H quer dizer homogêneo, quer dizer, esse φh é uma solução dessa equação diferencial aqui, com zero do lado direito, é a equação homogênea associada, né? E é fácil de ver, né? Eu tenho um operador da Lambertiano operando nessa soma, né? Esse é um operador linear, então eu posso distribuir a soma, né, desse jeito. E como esse cara é solução da equação homogênea, isso aqui é justamente zero, né? Satisfaz a equação homogênea. E esse cara aqui eu já é o menos ρ sobre epsilon zero, ou seja, isso aqui é só para relembrar essa propriedade de equações diferenciais lineares, né? Sempre posso somar a solução particular da equação inhomogênea a uma solução qualquer da equação
homogênea, né? Tá certo? Eu posso até dizer mais, eu posso dizer que a solução geral dessa equação diferencial inhomogênea é a solução geral da equação homogênea mais uma particular qualquer que eu obtive. Tudo isso, então, para justificar por que essa função de Green não é para ser única, né? Porque uma dada função de Green vai estar dando uma dada solução particular, mas eu posso ter uma outra função de Green que dê uma outra solução particular distinta, né? Ok. Então, a gente vai, para definir melhor esse problema e quebrar essa ambiguidade, a gente vai definir melhor qual é a função de Green que a gente está procurando, uma condição adicional. Por enquanto, a única condição que a gente tem é a equação diferencial, né? Essa é a equação diferencial aqui da função de Green. Isso aqui não define uma única função, longe disso. Então, eu vou impor uma condição adicional, e essa condição adicional vai estar ligada ao tipo de pergunta que eu quero responder. É muito comum na física, né, a gente ter o tipo de pergunta que a gente quer responder tem a ver, de forma muito frequente, com a predição do futuro, né? Eu conheço a situação atual, né? Isso é uma coisa muito arraigada, né, na física, essa coisa do determinismo, né, de você prever o futuro. Isso é bem capturado por aquela frase famosa do Laplace, né, sobre a possibilidade de previsão do futuro que a mecânica clássica carregava. E a eletrodinâmica clássica também carrega, né? Ela é perfeitamente capaz de prever o futuro de forma exata se você conhecer todas as condições presentes, né, e todas as interações, né, presentes e ao longo do tempo, né? Então, essa é um tipo de pergunta muito comum, né? A gente, aqui nesse contexto nosso aqui da eletrodinâmica, é conhecer os campos eletromagnéticos no futuro, né, dadas as fontes que eu tenho aqui presentes no momento atual, né? Então, para responder esse tipo de pergunta, né, para fazer esse exercício de futurologia eletrodinâmica, né, vai ter uma certa função de Green que faz isso, né, que vai me ajudar a fazer essa predição do futuro. Mas aí tem que ser uma específica que eu vou obter impondo uma condição inicial. Então, para delimitar melhor esse problema de forma matemática, né, é claro que para eu prever o futuro, eu tenho não só que saber quais são as minhas fontes no momento presente, mas eu tenho que saber também qual é o campo que eu tinha naquele momento, né? Tá certo? Eu tenho que saber o que aconteceu no passado. Isso já é dado, né? Então, a situação na mecânica clássica, né, a famosa condição inicial, né? Então, eu vou supor conhecido o meu potencial que eu tinha no passado, tá certo? Que aqui eu coloco como um limite assintótico, né? Para definir isso de uma forma matemática um pouco mais precisa e ter certeza que esse formalismo aqui vai funcionar. Então, eu sei qual é o valor no passado do meu potencial e, portanto, dos campos, e sei também as fontes, mas eu sei que essas fontes elas passaram a funcionar, né? Passaram a existir a partir de um certo tempo finito, tá bom? No passado. Ou seja, vou supor aqui também que não tinha fonte nenhuma lá no passado remoto, tá bom? E aí eu quero saber quem é o meu potencial no futuro, tá certo? Então, como é que eu vou obter esse potencial no futuro, então? Eu vou escrever, né, aquela forma padrão, né, que a minha solução é uma solução da equação homogênea, mais uma solução particular vindo da função de Green, né, aqui eu estou usando a simetria de translação temporal e espacial. E se essa função de Green, aí que entra a condição adicional que eu vou impor sobre essa função de Green, né? Essa solução homogênea eu gostaria muito de poder associá-la ao que eu sei, que é o valor do potencial no passado remoto. Será que eu posso, né,
esse cara aqui é uma solução homogênea, porque eu sei que no passado remoto não tinha fonte. Mas será que ele é essa equação, essa solução homogênea específica que eu estou colocando aqui? Né? Gostaria que fosse, porque aí eu posso usar esse cara, que é o valor do potencial no passado remoto, né, ao escrever minha solução, porque esse cara aqui, esse potencial no passado remoto, eu conheço, eu sei quem ele é. Será que eu posso fazer isso? Eu posso, mas desde que a função de Green satisfaça uma certa condição, né? Porque dizer que esse φh é o meu φ input, né, ou φ inicial, que é o valor no passado remoto, significa dizer que o limite, quando eu tomo t tendendo a menos infinito do lado esquerdo aqui, seja igual a isso, ou seja, que essa expressão aqui, que vem da função de Green, se anule, né, quando eu tomo t indo para menos infinito. Ok? Isso vai ser verdade. Esse cara aqui vai ser nulo quando t tendendo t for para menos infinito, desde que a função de Green satisfaça essa condição, o que parece razoável, né? Se eu pensar essa função de Green como sendo a resposta linear que captura essa questão da conexão causal entre perturbação e consequência, né? Causa e consequência, essa condição aqui de dizer que essa função de Green se anula se o meu tempo de observação for menor do que o tempo da perturbação. Parece bastante razoável. Se isso for verdade, quando eu fizer t tendendo para menos infinito aqui, eu só posso ter a contribuição para t' também tendendo para menos infinito, porque o t' tem que ser menor do que t, como está nesse diagrama, porque para t' maior do que t, eu sei que ela se anula. Ora, mas para t' menor do que t' lá indo para menos infinito, t vai para menos infinito, se o t' é menor do que t, ele também vai para menos infinito. Esse cara aqui, né, é zero, que eu estava supondo justamente que a minha fonte não existia no passado remoto. É só por isso que eu posso dizer que o campo no passado remoto é uma solução da equação homogênea, né? Então, nesse caso, né, se a função de Green então, se satisfizer essa condição de se anular para t' maior do que t, ou seja, ela só não é nula para t e t' como estão aqui, né? T posterior a t'. Se o t for anterior a t', ela se anula. Essa é a condição que eu vou impor aqui para a minha função de Green, e isso vai definir o que eu chamo de função de Green retardada, né? E ela é útil para predizer o futuro. Então, a minha função de Green retardada, ela só é não nula para tempos t, né, o tempo de observação maior ou igual do que o tempo da perturbação, tá bom? Aí, nesse caso, de fato, esse cara é o φ, e aí eu posso usar essa função de Green satisfazendo essa condição, além de satisfazer a equação diferencial, né? Eu posso usá-la para fazer a previsão do futuro. E a previsão do futuro é escrever essa expressão aqui, onde esse φh é o φ conhecido, é o que eu tinha no passado remoto. E aí eu obtenho a minha expressão, né, de posse dessa função de Green em termos das fontes. Bom, muito bom. Então, para obter essa função de Green retardada, além de resolver a equação diferencial, eu vou impor essa condição de que ela se anula, essa condição que está escrita aqui, né, que ela se anula para tempos transcorridos negativos, ou seja, quando o tempo de observação é anterior ao tempo da perturbação. Então, essa função de Green, né, eu vou passar a usar esse símbolo R aqui como superescrito, né, para representá-la, e ela a gente chama de função de Green retardada. Ela satisfaz essa condição aqui, toda função de Green vai ter que satisfazer a equação diferencial, mas, além disso, ela satisfaz uma condição adicional, que é essa, ó, que ela se anula se esse tempo transcorrido for negativo, ou seja, se o tempo de observação for anterior ao tempo da perturbação. Aí, nesse caso, vamos escrever aqui, eu tenho a minha solução, né, que resolve essa minha ambição futurológica, né? Eu consigo prever o futuro, né, sabendo o passado e sabendo o valor da perturbação, né, o valor das fontes, né, que
eu tive ali, né? Como essa função de Green se anula para t menor do que linha, essa integral em t', que a princípio era de menos a mais infinito, como todas as integrais aqui sem índice, né? Elas são sempre sobre todo o domínio possível, né? Essa integral aqui, por exemplo, é sobre todo o R3, tá bom? Quando eu não coloco nenhum índice aqui. Aqui, quando eu não estava colocando esse índice, essa integral sobre t' era de menos a mais infinito. É isso que vem lá do desenvolvimento matemático que a gente fez. Mas agora, como tem essa condição, né, eu posso interromper a minha integral aqui no tempo t. Né? Eu não preciso pegar tempos t' maiores do que t, porque eu sei que essa função de Green retardada, essa aqui específica, retardada, se anula. Então, eu posso interromper a minha integração aqui no tempo t. Então, isso quer dizer que, né, isso tem uma interpretação, né? Que é a interpretação ligada à causalidade, né? Tá certo? Nessa questão, nesse problema de prever o futuro, eu quero saber o que vai acontecer aqui no tempo t no futuro. Eu só me interessa as perturbações que aconteceram em tempos anteriores a esse tempo t. O que aconteceu depois de t não importa, não vai afetar o que vai acontecer aqui no futuro no tempo t. O que aconteceu em 2t, por exemplo, depois de t, não pode ter conexão causal com aqui, né? Então, por isso que os tempos aqui de perturbação, só os tempos até t são levados em conta, né? Eu tenho todos esses t' aqui até ao tempo t são integrados, são levados em conta na hora de obter o valor do meu potencial aqui no tempo t, mas o que acontece com a perturbação após o tempo t não importa, tá certo? Não estou dizendo que a perturbação deixou de existir, que o ρ de t' é zero para t' maior do que t. Ele não é zero para t' maior do que t, mas esses valores para t' maior do que t não importam, não influem, não interessam, né? Não vão contribuir para o valor do φ aqui no tempo t, tá certo? Na hora que eu monto esse problema aqui de predição do futuro, tá bom? E isso tem a ver com causalidade, né? A minha resposta aqui no tempo t no futuro só pode depender das perturbações, das causas que aconteceram em tempos anteriores a esse tempo da consequência, que é esse tempo em que eu media no futuro. É a ideia de causalidade, né? Bom, agora, tem um outro tipo de problema, né, que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, que é um problema também muito importante. Talvez ele não seja tão comum na física como é em outras áreas, né, do conhecimento. É a seguinte tipo de questão. Ó. Digamos que, ao invés de eu querer prever o que vai acontecer no futuro, eu quero inferir como era o passado. Né? É o que o historiador faz, né? Querer entender como foi o passado. Mas não é só o historiador, não. O arqueólogo, o geofísico. Né? O geofísico olha um monte de minerais no momento presente, né? Ele vai lá, faz a pesquisa de campo dele, ele vê aquelas rochas todas, com camadas, e aí ele, a partir daquela observação, ele tenta inferir como era o passado geológico, geofísico do planeta Terra. Né? Também ó, o detetive policial, né, ele vê uma cena do crime, um dado instante, e ele quer inferir o que aconteceu antes que resultou naquela cena do crime. Ou seja, ele quer... também tem a ver com a causalidade, mas ele vai desembaraçar esse novelo da causalidade indo de trás para frente, né? Mas, de novo, porque agora ele está querendo saber como teria que ter sido o passado para resultar naquela situação presente, tá certo? Um doutor, né, um médico também, muitas vezes ele tem esse tipo de perspectiva, né? Esse tipo de situação em que você quer fazer a retroaudição, saber como era o passado, tendo em vista a situação presente, é muito comum, né? É muito comum. E a gente pode fazer isso na eletrodinâmica também. A gente tem que meio que desfazer, né, a conexão causal para ir para o passado.
e tentar inferir como tinha que ter sido o passado para resultar naquilo que eu tenho no presente. Aí a gente vai ver que, para fazer isso, a gente pode, mas tem que usar uma outra função de Green. Não pode ser aquela função de Green retardada. É uma outra, que vai satisfazer uma outra condição adicional. Então, o problema que a gente tem aqui, né, aqui é o contrário do caso anterior. Né? No caso anterior, a gente sabia o passado e queria prever o futuro. Aqui é o contrário. A gente sabe o futuro e quer inferir o passado. Tá certo? Ou esse futuro, né, que a gente sabe, você pode pensar também que ele é o momento presente, né? Tá bom? Então é como a gente quer saber a história, né, da coisa, é o que o historiador faz, né? Então a gente vai supor aqui uma condição diferente sobre as fontes, tá? Porque a gente vai querer aquela solução homogênea, a gente vai querer associá-la ao valor do potencial no futuro, né? No futuro distante. E essa solução no futuro distante, eu vou querer que seja, então, a solução da equação homogênea. Então, eu vou querer dizer que as minhas fontes, né, para ter a equação diferencial homogênea no futuro, que elas foram desligadas a partir de um certo instante de tempo finito, tá bom? Então, elas não, eu não tenho, as fontes não sobreviveram até o futuro distante. Então, elas foram desligadas um tempo finito, significa dizer que a densidade de carga, no limite que T vai para mais infinito agora, é que ela é zero. Repara que antes era uma condição diferente, né? A gente tinha suposto que a densidade de carga ia a zero no limite T, tendendo para menos infinito, né? Porque aí eu vou escrever o meu potencial desse jeito tradicional aqui, solução da homogênea e a solução particular com a função de Green, e essa homogênea eu vou querer associar ao cara que eu conheço, e o cara que eu conheço é o futuro, não é mais o passado, então é o que eu chamo de phi-out, né? É o limite assintótico, né, da minha solução quando T vai para mais infinito, ao invés de ser para menos infinito, é para mais infinito. E aí eu vou querer calcular o φ num tempo T, né, anterior a esse tempo mais infinito onde eu conheço a situação, né, tá certo? Então, estou querendo inferir o passado dessa situação output, aqui dessa situação que é conhecida, né? Vou querer usar isso aqui para tempos T anteriores a esse mais infinito, onde as coisas são conhecidas, tá certo? Eu estou querendo inferir o passado. Então, esse φh, eu vou querer associar o φout, é uma solução homogênea, por causa dessa condição que a densidade de carga satisfaz, mas será que é esse φ no limite assintótico de T tendendo a mais infinito? Ele pode ser, mas desde que essa função de Green satisfaça uma condição adicional que não é bem diferente da condição adicional que a gente viu no slide anterior, para a função de Green retardada, na verdade é o oposto daquela condição. A gente quer que esse cara vá para zero, né? Não basta dizer que esse cara ele é zero para ter linha indo para mais infinito, né? Eu quero que esse cara vá para zero quando T vai para mais infinito. Se eu tenho a minha função de Green retardada, eu estou lascado, porque esse cara aqui, por maior que seja o T, né? Eu nunca vou poder garantir que essa função de Green retardada, se eu quiser usar retardada aqui, que ela se anule, né? Mesmo que o T' seja pequeno, eu vou ter uma função de Green não nula ligando um T' aqui no presente a um T lá no futuro distante. Então, eu não vou poder dizer que esse cara, se eu usar a função de Green retardada aqui, não vou poder dizer que esse cara se anula para T tendendo a mais infinito. Para poder fazer isso, então, eu tenho que ter uma condição oposta àquela que a gente tinha antes. Eu tenho que supor que essa função de Green, em vez de ela se anular para T menor do que T', ela tem que se anular para T maior do que T'. Se isso for verdade, se essa função de Green se anular para T maior do que T', então, sim, eu posso dizer que esse termo aqui é nulo para T tendendo a mais infinito, né? Porque esse T' para mais infinito, como esse T é maior do que T', e como esse T' para mais infinito ele é zero, se eu jogo o T para mais infinito, né? Esse T' aqui, ele sendo maior do que T, ele também vai ser jogado para mais infinito, necessariamente, né? Porque ele não pode ser menor do que T. Ela é nula para T' menor do que T. Então, aí esse cara vai se anular, de fato. Então, eu vou poder associar essa solução homogênea à minha função conhecida, que é a função potencial no futuro distante. Então, essa função de Green que satisfaz essa condição aqui, que pode parecer meio esquisita, mas eu já vou explicar que isso não tem nada a ver com violação de causalidade, não, né? Pelo contrário,
né? Essa condição para retroaudição, ela está de novo expressando a condição causal. Vamos discutir por quê. Mas então essa função de Green eu chamo de função de Green avançada, né? E ela eu vou usar para fazer, em vez de fazer a previsão, eu vou usá-la para fazer a previsão, usa aquela função de Green retardada, né? Para fazer a retroaudição, para saber como foi o passado, eu vou usar essa função de Green avançada, que ela vai desfazer, né, a conexão causal para tentar entender como tinha que ter sido o passado para resultar na situação presente. E ela tem que satisfazer essa condição aqui, ela se anula para T maior do que T', né, para o tempo da medida maior do que o tempo da perturbação. Por quê, né? Vamos primeiro escrever a expressão completa. Nesse caso, aqui a solução homogênea, né? Então, ela representa o futuro distante, né? E aqui tem essa solução particular com uma função de Green avançada. Esse cara aqui, com certeza, ele se anula para t tendendo a mais infinito, graças a essa condição. É por isso que eu posso dizer que esse termo homogêneo é o valor no futuro, é o cara que eu conheço. E aqui aquela integral em t', de menos a mais infinito, né? Eu posso cortar todos os t' menores do que t. Então, eu só integro para t' maior do que t aqui, né? De t até mais infinito. Por que é assim, né? Vamos entender aqui, né? Nesse diagrama aqui, né? Eu quero saber o valor do campo, do potencial, nesse instante de tempo aqui no passado, né? Eu sei o que eu tinha no futuro, mas eu quero saber como era no passado, né? E aí, para saber, então, como era no passado, né? O que eu preciso, né? Eu preciso entender quais foram as perturbações que aconteceram entre esse instante de tempo no passado e o momento no futuro lá. Vamos chamar esse momento no futuro de momento atual para ficar mais claro, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para entender isso. Um exemplo talvez da geofísica, né? Na geofísica, né? Você quer retroceder no tempo, uma idade geológica lá no passado, e saber como é que era a estrutura da Terra naquele instante, né? Tendo em vista o que você tem no momento presente, as rochas que você observa e analisa no momento presente. Bom, nessa conexão, o que vai importar foi o que aconteceu com a Terra entre aquele momento lá no passado, que você está querendo inferir, e o momento atual, porque é isso que vai provocar as modificações entre esse instante de tempo t e o momento atual que eu conheço. Tá certo? Não importa o que aconteceu antes daquele tempo t, né? O que aconteceu antes daquele tempo t vai ser importante se eu quiser ir mais atrás ainda no passado, né? Tudo bem, aí eu quiser fazer uma conexão e ir mais num passado ainda mais remoto. Mas se eu estou satisfeito em entender o que aconteceu nesse passado aqui no tempo t, tudo que eu preciso saber são as perturbações que aconteceram entre o tempo t e o meu momento atual conhecido, né? Tá certo? Então, justamente por causa da causalidade, novamente, tá certo? Então, vamos seguir em frente aqui. A gente pode pensar em outros exemplos para ilustrar isso também, o exemplo do detetive, ou o exemplo de um médico, né? Por exemplo, você quer saber o médico recebe um paciente, né, com algum problema, algum sintoma grave, num dado instante presente aqui, né, e ele sabe que e aí ele quer determinar como é que era a saúde da pessoa aqui num instante lá no passado, né? Então ele quer entender o que aconteceu com aquele paciente entre aquele instante no passado e o momento presente, né? O que ele comeu, por exemplo, será que ele comeu alguma coisa estragada para degradar a saúde dele, por exemplo, né? Entre esses dois, que tipo de perturbação, né? Por que tipo de perturbação esse paciente passou, né? Entre aquele instante passado e o instante do momento presente que ele está analisando, né? Então, com tudo isso aí, agora a gente pode finalmente passar para
para a etapa de realizar o cálculo, né? E obter essa função de Green. Na verdade, eu sei que não é única, né? Eu vou ter pelo menos duas funções de Green aí diferentes, com essas duas condições diferentes, para responder dois tipos de pergunta diferentes, mas, na verdade, são infinitas funções de Green distintas que eu posso obter, né? São infinitas soluções distintas dessa equação diferencial aqui. Aqui a gente vai explorar mais essas duas, né, soluções, a função de Green retardada e a função de Green avançada, mas tem infinitas outras, tá certo? A gente aqui vai calcular essa função de Green no espaço livre e a gente vai usar aqui já essa propriedade de simetria de translação espacial e temporal, mas isso aqui daria para fazer a conta sem supor isso a priori, né? Seria muito simples obter essa condição de simetria a partir da equação diferencial sem muita dificuldade também, tá? Não teria... É só para simplificar um pouco, fazer o cálculo ficar um pouquinho mais curto, eu já vou partir, né, dessa condição da simetria de translação espacial e temporal. Então, eu vou já expressar a minha função de Green só como função de uma variável espacial tridimensional, né, que eu vou chamar de Rzão, que representa a posição relativa entre a perturbação e a observação, e o ponto de observação. Eu chamo esse cara de Rzão. E o tempo transcorrido, eu vou usar a letra grega aqui, tal, tá bom? Então, a minha função de Green é a função desse vetor posição relativa, né? Um vetor em 3D, e desse tempo, que é o tempo transcorrido. Como é que a gente vai obter, então, as soluções? Eu vou, na verdade, aqui, estou interessado somente nessas duas soluções, né? A função de Green retardada e avançada. Vamos ver como obtê-las, né? Então, o método que a gente vai usar aqui para resolver essa equação diferencial é o método da transformada de Fourier, né? E a transformada de Fourier, ela transforma esses operadores diferenciais em operadores algébricos, né? Então, fica trivial resolver, porque eu deixo de ter uma equação diferencial e passo a ter uma equação algébrica simples ao tomar a transformada de Fourier de ambos os lados aqui, né? Então, a gente vai tomar, como eu tenho um operador diferencial derivado em relação à posição e em relação ao tempo também, eu vou tomar a transformada de Fourier tanto no espaço como no tempo, né? Para fazer com que esses operadores diferenciais, tanto esse aqui, que é derivado espacial, como derivado temporal, virem operadores algébricos, né, de multiplicação algébrica. Em particular, o operador laplaciano, vamos lembrar, né, que esse nabla, ao tomar a transformada de Fourier, ele vira um IK, né? A gente usou bastante aí quando a gente estava discutindo campos transversos, longitudinais, né? Então, o laplaciano vai virar um menos K2, vai virar multiplicação por menos K2, é bem simples. E a derivada segunda, né, é fácil de mostrar, não tinha comentado antes, mas é muito semelhante, né? Em vez de ser o análogo da variável de Fourier na transformada de Fourier espacial, que é o K, a transformada de Fourier temporal, o análogo disso é o ômega. Só que a transformada de Fourier temporal ela vem com um sinalzinho diferente, né, no expoente da função exponencial. Então, por isso que, em vez de ser IK, é menos de ômega. Mas não faz diferença, o fato é que eu estou tomando ao quadrado de qualquer forma, né, então eu vou ter menos ômega 2, muito parecido com o que eu tenho aqui para o laplaciano. Esse K2, vale lembrar, né, ele é o módulo quadrado do vetor K, né, ele é Kx2 mais Ky2 mais Kz2. Né? Então, quando eu fizer a transformada de Fourier de ambos os lados, do lado esquerdo, eu vou ter esse laplaciano virando menos K2 e essa derivada segunda virando menos ômega 2, e é isso que eu estou escrevendo aqui agora, né? Aqui, esse laplaciano, quando eu tomo a transformada de Fourier, vira um menos K2, a derivada segunda vai virar um menos ômega 2, menos com menos vai ficar mais, fica aqui ômega 2 sobre C2, né? Aqui é o G caligráfico de K e ômega, né, que é a transformada de Fourier espacial e temporal da função de Green, né? Então, esse cara aqui é a transformada de Fourier espacial e temporal desse, né? E a transformada de Fourier da delta, é só olhar lá a definição de transformada de Fourier, é muito fácil de calcular, né? Uma integral com uma delta vai dar 1, né? Então, vou ter 1 aqui, vou ter 1 aqui também. Aí, tá aí, eu transformei a minha equação diferencial numa equação algébrica que agora ficou trivial de resolver, né? Eu só passar esse cara que está aqui para o outro lado da equação, está aqui a minha solução no espaço
de Fourier, né? No espaço em que eu tomei a transformada de Fourier espacial e temporal, né? Então, é uma função de K e ômega. Ele não depende da direção do vetor K. Isso aí tem a ver com aquela propriedade de simetria, de isotropia, perdão, fato daquela simetria de que todas as direções são equivalentes, né? Então, isso está aqui já capturado pelo fato de que só aparece aqui a dependência no módulo de K, não aparece nenhuma dependência na direção do vetor K, né? Que aparece aqui é só o módulo do K ao quadrado. Então, está aí a solução, né, no domínio de Fourier, espacial e temporal, né, no domínio do espaço recíproco e frequência. Tem uma coisa que parece meio estranha com isso aí, né, porque eu fiquei um tempão dizendo que devia ter várias soluções e aqui parece que a solução é única. De fato, nesse regime de frequência e vetor de onda, a solução só pode ser essa. É a única que sai aqui da minha equação diferencial. Todas as funções de Green que tenham transformada de Fourier bem definida. Claro que eu tenho que impor essa condição extra, né? Eu estou supondo aqui que essa função de Green tem transformada de Fourier bem definida, né? Espacial e temporal. Mas, enfim, com essa condição, pelo menos, de ter transformada de Fourier bem definido, se ela satisfaz a condição, se ela satisfaz essa equação diferencial, a transformada de Fourier tem que ser dessa. Então, se tem alguma multiplicidade de soluções, e tem, né? Eu sei que tem, ela não aparece aqui no domínio de frequência e vetor de onda, né? Aqui eu só obtenho isso aqui mesmo, como consequência direta da equação diferencial. Então, essa multiplicidade de soluções vai aparecer em outra etapa, né? Ela vai aparecer na etapa da inversão, né? Porque aqui eu tenho uma solução única nesse domínio, né, de frequência e vetor de onda, mas eu estou interessado na função de Green no domínio temporal e espacial, tá certo? Então, para obter essa função de Green aqui a partir dessa, eu vou ter que fazer uma inversão, e essa inversão eu vou fazer em dois passos, né? Então, eu tenho que partir dessa solução aqui, dessa expressão no domínio de Fourier, frequência e espaço recíproco, né? Primeiro eu vou fazer uma inversão e voltar para o tempo, né? Tomar transformada de Fourier inversa para passar de frequência para tempo. Então, vou ter essa função de Green aqui, que eu estou usando esse chapéu, né? Para caligráfico, né? Sempre que eu estou usando no espaço recíproco, eu uso letra caligráfica, né? Mas para distinguir dessa aqui, né? Eu estou usando um chapéuzinho aqui. E aí eu vou ter que fazer uma segunda etapa de inversão para passar do espaço recíproco para o espaço real, né? E aí obter finalmente essa função de Green. A gente vai ver que nessas etapas aqui é que vão aparecer já essa multiplicidade, ou seja, essa inversão vai ter uma ambiguidade, né? Vai aparecer uma ambiguidade matemática que expressa o fato de que eu tenho muitas funções de Green distintas, né, associadas à mesma equação diferencial. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira etapa. A primeira etapa é tomar essa inversão, essa é a fórmula de inversão, né, para eu passar do regime de frequência para o regime do tempo. Eu tenho que fazer essa integral sobre todas as frequências, e aqui está o núcleo, né, da transformada de Fourier inversa, elevado a menos i ômega tal, né? Eu integro aqui de menos a mais infinito, que eu estou botando de forma mais explícita, né? Eu estou botando aqui de forma mais explícita quem é o meu g de k e ômega, né? Minha função de Green é de k e ômega. Tem essa expressão, a única coisa que eu fiz aqui foi passar esse C2 lá para o numerador, né? E eu fiz isso para chamar a atenção de uma coisa importante aqui nessa integral. Essa integral, do ponto de vista matemático, ela não está bem definida, ela não converge, né? Dizer que ela é mal definida matematicamente é dizer que ela é ambígua, né? Mas essa ambiguidade é justamente o que eu estava esperando, né? Porque nesse processo de inversão, eu esperava que existisse uma ambiguidade, porque eu sei que tem uma multiplicidade de funções de Green diferentes que eu devo obter no final. Aqui é uma só, no regime de frequência de vetor de onda, mas eu sei que no final vou ter que ter, ao final dessas etapas de inversão, vou ter que ter muitas possíveis diferentes funções de Green, e essa ambiguidade matemática, e isso se deve traduzir numa ambiguidade na hora que eu faço a inversão. E, de fato,
Essa integral de inversão, ela é ambígua matematicamente, porque quando eu vou calcular essa integral aqui, de menos a mais infinito, eu vou passar para certos valores de ômega, né? Aqui ômega é real, né? Eu estou integrando sobre toda a reta real, né? Todos os valores sobre a reta real de ômega aqui. E quando eu passar aqui por esse ponto menos ck, e novamente aqui pelo mais ck, esse denominador aqui vai se anular, né? Ômega igual a mais ck, que é aqui, o denominador se anula, e ômega igual a menos ck, ele se anula também. E essa fração, então, ela vai divergir, ela vai para infinito, e é uma divergência não integrável. Ou seja, não é... Às vezes a função diverge, né? Mas eu consigo integrar e a integral está bem definida, né? Mas não é o caso aqui. O que nos salva, né? Porque eu sei justamente que essa coisa tem que ser ambígua, né? Do ponto de vista matemático. Ou seja, o resultado da inversão tem que ser ambíguo, a integral não está bem definida matematicamente. O termo técnico é dizer o seguinte, olha, eu tenho esses dois pontos aqui, que são esses zeros do denominador, eles são polos dessa função. E essa função aqui que eu estou integrando, ela tem esses dois polos. Um polo aqui em menos ck, para ômega igual a menos ck, e outro polo em ômega igual a mais ck. E aí eu tenho que me pensar, então, como é que eu resolvo essa ambiguidade, né? E para resolver essa ambiguidade, né, como eu estava comentando com vocês no nosso encontro síncrono, é extremamente importante, né, todas essas questões envolvendo causalidade, usar a ferramenta matemática útil para discutir causalidade é a teoria de funções analíticas no plano complexo. Essa que é a maneira de expressar as condições, os vínculos impostos pela causalidade, né? Em que tipo de situação eu posso ter conexão causal, né? Para responder esse tipo de pergunta, isso tem muito a ver com essa ambiguidade aqui, né? Porque resolver essa ambiguidade significa justamente impor aquela condição, né, de retardamento, né? Por exemplo, é uma das possibilidades. E a maneira matemática de implementar isso envolve estender a minha função sobre o plano complexo. Aqui, a princípio, esse ômega, ele só existia aqui, né? Ele era uma frequência real, ele só viajava aqui na reta real, mas para entender isso de uma maneira que seja conveniente para mim, e para resolver essa ambiguidade que está aparecendo aqui, é útil eu passar a pensar essa função aqui como a extensão dela no plano complexo de frequência, ou seja, é isso que eu estou representando aqui, né? E essa minha integral, então, quando eu penso isso aqui no plano complexo, é uma integral que é sobre a reta real. Essa reta aqui, ela passa a ser a reta dos números reais, os números que não têm parte imaginária aqui no plano complexo, né? Mas se eu quero quebrar essa ambiguidade, eu tenho que olhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, essa quebra de ambiguidade eu vou fazer aqui, inicialmente, discutindo esse caso da função de Green retardada. Aquela função de Green que satisfaz aquela condição, né, de que ela se anula quando o tempo da perturbação é maior do que o tempo da medida, né, da consequência, né? Ela se anula, essa é a condição de retardamento. Quando o tempo transcorrido entre a perturbação e a consequência for negativo, ou seja, ela só não é nula, ela só é diferente de zero, ela só vai aparecer ali para tempos t da consequência posteriores à perturbação, t', né? Ela só vai ser não nula para t maior do que t'. Para t menor do que t', ela vai se anular. Então, como é que eu vou ter essa função aqui? Como é que eu vou garantir que eu vou ter, ao inverter aquela integral ali, que eu vou ter essa condição de que essa função se anule para argumentos temporais aqui, que representam o tempo transcorrido, né? Negativos, né? A maneira de eu fazer isso é bem simples se eu tiver com essa extensão no plano complexo. O truque que eu faço, né? Lembrando que esse tal aqui é o tempo transcorrido, né? O truque que eu vou fazer é trocar a minha integral original, né? Que está aqui, né? Por essa que eu vou mostrar aqui agora, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei um mais e epsilon. Está tudo igualzinho aqui, só que eu coloquei um mais e epsilon
E com esse I epsilon aqui, se esse epsilon for finito, eu tenho um problema porque eu não vou mais resolver, não vou mais satisfazer a equação diferencial que eu preciso. Mas para continuar satisfazendo a equação diferencial, então eu faço esse truque barato de tomar o limite em que epsilon vai a zero no final de tudo. Ao introduzir esse mais e epsilon aqui, o que eu estou fazendo no fundo é deslocar aqueles polos que estavam sobre o caminho de integração para fora do caminho de integração. Então, é um truque barato que vai tornar aquela integral finita e bem definida, né, para qualquer epsilon finito. Mas ele vai fazer isso de uma maneira bem especial. Ele vai fazer de uma maneira tal que essa condição aqui seja satisfeita. Porque essa função que que é analítica, né, no semiplano complexo superior, e isso é um teorema, ela necessariamente, a transformada de Fourier inversa dela se anula para tempos negativos. Né? Essa é uma propriedade matemática, um teorema matemático, né, que faz com que então, a gente saiba exatamente qual é a condição que a função suscetibilidade no plano complexo tem que satisfazer para não violar a causalidade. Ela tem que ser analítica, não pode ter polo no semiplano complexo superior. Por isso que eu desloquei os polos para baixo e não para cima. Deslocando eles para baixo, eu vou ter uma inversão aqui agora bem definida e satisfazendo essa condição. Essa é consequência de um teorema matemático, tá certo? Então, causalidade, muitas vezes, quer dizer, causalidade para a gente, então, aqui nessa teoria de funções analíticas no plano complexo, significa ter uma função no plano complexo que não tenha polos, ou seja, que seja analítica no semiplano complexo superior. Então, se ela tiver polos, ela tem aqui, eles têm que estar no semiplano complexo inferior. Por isso ter deslocado esses polos para baixo. Né? E ao deslocá-los para baixo, eu escolho essa condição de retardamento, que ela vai se anular para argumentos temporais negativos. Então, vamos, de fato, verificar. Vamos agora calcular essa integral e verificar que, de fato, ela se anula, né, para tempo negativo. Né? A primeira coisa que eu vou fazer isso é mostrar que essa condição que eu quero impor, né, para a função de Green retardada, de que ela é zero para argumento temporal negativo, que, de fato, ela é satisfeita no momento que eu boto os polos para baixo. Isso é bem simples de ver, porque se eu tenho tal negativo aqui, eu posso fechar o meu contorno no plano complexo por cima, pegando um semicírculo de raio, que eu vou fazer tender a infinito, né, para que essa minha integral aqui no eixo real seja de menos ou mais infinito, esse raio aqui, né, para que isso seja um contorno fechado. Esse ponto aqui eu vou jogar ele para menos infinito, esse aqui para mais infinito, então isso aqui vai ser um círculo de raio que vai tender a infinito. Esse círculo de raio tendendo a infinito, se eu olhar para essa função exponencial aqui, o que acontece nessa região aqui do plano complexo, né, em que eu tenho a parte imaginária indo para mais infinito? Um tal, e aqui eu vou estar supondo que o tal é negativo. É muito importante essa condição do tal ser negativo aqui. Né? Com esse tal sendo negativo, ele é igual a menos o módulo. Então, eu já troco o sinal aqui uma vez. Né? Menos e tal é mais i módulo de tal. E aí, aqui, né, nessa região, a parte real de ômega é zero, por exemplo. Quando eu cruzo o eixo imaginário, a parte real de ômega é zero. E esse ômega, então, ele só tem uma parte imaginária. Né? Então, olha como é que vai ficar essa exponencial aqui. I com I dá menos. Esse cara aqui vai ficar exponencialmente pequeno, graças ao fato de que o tal é negativo. Se eu inverter o tal, é o contrário. Aí eu estou lascado. Aí eu não posso fechar por aqui por cima, não, para tal positivo. Para tal negativo, eu fecho por cima. O meu circuito. Aí eu tenho uma integral no circuito fechado, e o valor da integral no circuito fechado é 2πi vezes a soma dos resíduos. Ou de forma mais simples, né? Quando eu tenho uma integral no circuito fechado, e eu posso dizer que a função é analítica, né, no interior desse circuito, essa integral é necessariamente nula. A integral completa é nula, e essa integral nesse semi-rádio, nesse semicírculo aqui, como a gente está indicando aqui, né, eu não estou demonstrando, deixo para vocês verificarem posteriormente, né, isso tem nos livros de métodos, né, essa integral ela vai a zero, e vai a zero exponencialmente, tá? Aqui a gente está indicando o tipo de comportamento que eu vou ter.
quando esse raio desse semicírculo vai a infinito. Então, essa integral nesse semicírculo é zero. Como a soma da integral no semicírculo com a integral no eixo real também é zero, então a integral no eixo real tem que ser zero, ou seja, essa função de Green de fato se anula para tal menor do que zero, porque eu não tenho nenhum polo. Repara como é importante eu não ter deslocado esse polo para fora do eixo real para dentro aqui dessa parte, né? Senão eu não ia satisfazer essa condição. Os polos têm que estar para baixo, não para cima. Tá bom? Então, essa condição de fato é satisfeita, como eu preciso, né, para a função de Green retardada. E agora vamos calcular o valor dela para argumento temporal positivo, né, para quando o tempo de resposta é posterior ao tempo da perturbação. Aí eu não posso mais passar por cima. A gente viu que a integral aqui naquele semicírculo vai ficar exponencialmente grande, vai divergir, né? Para o mesmo argumento, né? Agora que esse tal é positivo, se eu for olhar isso aqui em detalhe, eu vejo que eu tenho uma exponencial muito parecida com a anterior, só que eu mudo o sinal do expoente aqui, porque eu mudei o sinal do tal, né? Então, esse cara ele vai para zero se agora se a parte imaginária de ômega ficar negativa e grande. Então, por isso que eu fecho aqui por baixo. Tá bom? E essa integral nesse semicírculo também vai, no limite em que o raio desse semicírculo for para infinito, ela vai a zero. Então, a soma dessas duas integrais é igual à minha integral original, e aí eu uso o teorema dos resíduos, né? 2π é menos 2π, aqui que eu estou girando no sentido horário, é menos 2π vezes a soma desses resíduos. Aí é uma parte mais técnica que eu vou deixar para vocês fazerem na lista, tá bom? E isso na lista 2. E o resultado está dado aqui, tá bom? Então, a função de Green retardada, para tempos positivos, ela não é zero, não é para ser, né? Ela é para ser zero para tempos, para argumentos temporais negativos. E tem essa expressão aqui, só pode depender do módulo do K, como a gente já tinha discutido antes, né? Que isso já vinha lá da expressão original, né? Então, não depende da direção de K. Agora, tem uma coisa interessante aqui, né? Que aparece aqui uma dependência temporal oscilatória com uma certa frequência característica, que é C vezes K. Então, já aparece aqui para a gente a relação de dispersão, né? Que é consequência da onda eletromagnética no vácuo, né? A frequência vai estar amarrada com o vetor de onda, um módulo do vetor de onda por esse tipo de fórmula, né? Ômega igual a C vezes K. Relação entre frequência e comprimento de onda, no fundo, né? Porque esse K define um padrão de periodicidade espacial, com um período 2π sobre K, né? Então, isso dá a relação entre frequência e comprimento de onda aí, né? Para essas ondas que eu vou gerar. E aqui eu estou escrevendo a função de Green de uma maneira compacta, né? Em termos dessa função de Heaviside, a função degrau de Heaviside, né? Em que é definida dessa forma, 0, né, para argumento negativo e 1 para argumento positivo. Ou seja, esses dois valores eu posso representar de uma forma compacta, né, tanto para tal positivo como para tal negativo. Essa é a expressão que a gente tem aqui no final. E eu vou ficar por aqui, né, eu já comentei sobre a isotropia. Então, na lista, eu vou pedir para vocês fazerem a função de Green avançado. Mas aqui a gente ainda não terminou com a retardada, não, né? Lembra que ainda falta uma etapa daquele processo de inversão, né? Que é tomar essa inversão aqui da transformada de Fourier espacial, né? Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, eu vou ficar por aqui até terça-feira, então. Tchau.